A paz de Cristo para a sua vida. Salmo de número 103, nos 5 primeiros versos está escrito assim: Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Eu tenho uma relação muito íntima com o Salmo de número 103, em especial esses 5 primeiros versos. Há poucos anos atrás, eu senti Deus falando comigo no meu íntimo que eu deveria pregar o Salmo de número 103 até não conseguir mais. Extrair o máximo de estudos, sermões, devocionais desse salmo. E assim eu fiz. Mas, quando eu não conseguia mais tirar mensagens dali, veio a famosa crise do Covid-19. Igrejas fechadas, ambientes de trabalho com restrições, escolas fechadas, lockdown, aquele desespero, muitas pessoas morrendo, perdendo seus entes queridos. Eu lembro que eu atender o meu telefone celular era como assistir um filme de terror. Pessoas do outro lado da linha, muitas que eu nem conhecia, pediam socorro: capelão, por favor, me ajuda. O meu pai acabou de falecer, a minha mãe faleceu, meu esposo, minha esposa, e estão dizendo aqui no hospital que vai direto para a cova do cemitério e a gente não pode acompanhar nem o sepultamento. E a minha sensação de impotência era enorme, porque não podia mesmo. Pelo menos no Rio de Janeiro a restrição era máxima. Não podia fazer o ofício fúnebre no cemitério, a família não podia nem acompanhar, não podia acompanhar de perto, no hospital, o corpo do parente que faleceu. Período muito triste. E então eu entendi o porquê que Deus falou comigo acerca de tanto pregar, tanto falar, o Salmo de número 103. Foi remédio para mim. É como se ele estivesse me preparando para o que eu haveria de ver e sofrer naqueles dias, e também as pessoas que estavam ali através de mim recebendo palavras do Salmo de número 103. E eu sei que nesse momento, do outro lado dessa câmera, há pessoas com todo tipo de problema. Talvez o seu problema seja uma doença, talvez seja uma doença gravíssima, incurável. Talvez seja um problema de ordem familiar, ou financeira, ou emocional. Mas nesses 5 primeiros versos, o salmista aqui, que é Davi, o homem que aprendeu o que é sofrer, ele começa esses versos e esse salmo dizendo ao espelho: bendiga minha alma ao Senhor. Bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ou seja, começa invocando a alma dele a ser grata, a não se esquecer daquilo que Deus já fez. Porque no momento da dor, lembrar das coisas boas que Deus já fez já serve de bálsamo e cura. E ele continua dizendo, porque é ele quem perdoa todos os seus pecados. Talvez você esteja passando por uma situação de culpa, você cometeu um erro que te consome. Se arrependa, se volte para Deus. Ele não resiste a um coração contrito e quebrantado. E Ele perdoa todos os seus pecados. Talvez o seu problema seja uma enfermidade. Talvez uma enfermidade gravíssima. E Ele diz no Salmo, é Ele quem cura todas as suas doenças. E que tira a tua alma, a tua vida da sepultura. Não há nada impossível para Deus. Nada incurável para Deus. Mas o salmista continua dizendo que é Deus quem te coroa de bondade e compaixão. Se as pessoas estão sendo mais contigo, se você está tendo problemas de relacionamento, pessoas te ferindo, saiba que Deus, o Criador do céu e da terra, Ele te coroa com a bondade dele, com a compaixão dele. Ele é um Deus que tudo vê. Ele é um Deus que vê o seu sofrimento e enxuga as suas lágrimas. Mas o salmista continua. E Davi diz, é Ele quem enche de bens a sua existência. Deus é capaz de te encher de bens. Mesmo você estando na pior escassez nesse momento, Ele é capaz de restituir tudo, restaurar tudo, inclusive a sua alma, inclusive as suas perdas. E Ele também é capaz, como diz o verso 5, de renovar a sua juventude como a da águia. Dizem que a águia tem uma capacidade de se renovar já no final da sua vida extraordinário, que faz ela viver ainda muitos anos. Se você se sente cansado, cansada, se você se sente desesperado da vida, Ele é capaz de te renovar. Creia nesse Deus. Não importa o que você esteja passando. Esse é um Deus de graça e de bondade. Leia esse salmo novamente, só você, na sua casa. Leia 1, 2 vezes, perceba Deus falando contigo. Porque essas são promessas de Deus para aqueles que dizem à sua alma: bendiga minha alma ao Senhor. Que assim seja na sua vida, que Deus assim te abençoe, em nome de Jesus. Amém.